Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário que você assiste todas as manhãs e segundas-feiras em www.secor.org.br, também em tvosasco.com.br, pelos canais 3 da operadora NET e 6 da operadora CaboNet. Hoje nós vamos falar sobre o crescimento das cidades, falar sobre habitação. E para falar sobre esse tema aqui conosco, nós temos a presença do sociólogo Daniel Batista Vil. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, obrigado pelo convite para falar de um tema tão importante para a cidade. Nós aqui agradecemos aí a tua participação, a tua presença no nosso programa e conta aqui também com a participação do nosso diretor Arruda. Tudo bem, Arruda? Tudo bem, companheiro Jefferson. Bom dia, comerciário e comerciária. Bom dia, companheiro Daniel. É um prazer estar com você aqui, trazendo um pouco do seu conhecimento e explicando para a população, para os comerciários, o que é o projeto Minha Casa Minha Vida, como funciona, né? É um prazer ter você aqui. Pois é, esse e outros temas aí relativos à habitação. Daniel, vou começar apresentando o Daniel, falando um pouquinho da sua trajetória profissional. O Daniel, até pouco tempo, estava aqui na Prefeitura de Osasco, né, na Secretaria de Habitação, é isso, Daniel? Isso. Até bem pouco tempo, 4 anos e meio trabalhando aqui. Desde os tempos da graduação na Universidade de São Paulo, eu trabalho com políticas públicas e nos últimos 7 anos, mais especificamente com o tema de regularização fundiária, e aí eu tive a oportunidade, nesse último período, de defender o meu mestrado na Universidade Federal do ABC, um estudo sobre regularização aqui na cidade, sobre um loteamento ali no Jardim Aliança, no comecinho da Zona Norte de Osasco. Acho que é um importante debate para a cidade pensar essas questões da terra e da regularização. Nós falávamos aqui um pouco antes de começar o programa a respeito desse trabalho do Daniel, a gente vai voltar a falar, mas tem conclusões interessantes desse trabalho, a gente vai voltar a falar um pouquinho a respeito disso. Agora, Daniel, a respeito ainda do teu trabalho na cidade, o que você fazia na Secretaria de Habitação? Eu coordenava na diretoria de trabalho social a equipe que trabalhava com regularização fundiária nos diversos loteamentos que foram regularizados na cidade. O trabalho ele era orientado pelo diálogo com os moradores, então a gente fazia uma série de reuniões com os moradores, com as comissões de moradores, para debater as questões da cidade e dialogar com os moradores sobre o que é a regularização fundiária. É um tema que parece evidente para algumas pessoas, que podem reduzir a regularização à escritura, né, ao registro no cartório da matrícula do imóvel, mas existe uma série de debates que andam junto com isso. A regularização não pode ser reduzida a um pedaço de papel, à escritura. A gente está falando de morar nas cidades, e morar na cidade tem que vir junto com esse morar uma série de melhorias, né? Então, equipamentos públicos, asfalto, enfim, infraestrutura. Então, todo esse debate sobre o direito à moradia, ele era feito pela equipe ao longo do processo de regularização, que é um processo um pouco longo. No Jardim Aliança, entre a assinatura dos contratos e a entrega das escrituras, foram 8 anos. Começou antes até da minha chegada, foi concluído agora em 2014. Quer dizer, a gente pensa que é só um pedaço de papel, um documento, mas não é, tem um trabalho todo extenso. 8 anos para conseguir concluir a regularização e a entrega desse documento. Sim. Entre a chegada do programa PSH, programa do governo federal, mais ou menos em 2006, que chegou aqui na cidade, o cadastramento das famílias em 2008, todo o processo de regularização era uma área pública, não tinha matrícula, foi feito um trabalho junto ao cartório de imóveis, com os contratos, para que cada um dos lotes, são mais de 1.000, fosse registrado no cartório de imóveis e a família cadastrada se tornasse proprietária daquele imóvel e tivesse o seu direito à moradia garantido nesse processo de regularização. Agora, Daniel, é uma exclusividade de Osasco esse problema do crescimento desordenado, da ocupação de áreas nas periferias, às vezes áreas de risco que são ocupadas. Isso é exclusivo de Osasco? Não é. Acho que é uma questão que atravessa as grandes cidades brasileiras. As metrópoles são as que mais
padecem disso. A cidade de Osasco, no trabalho, eu fiz o levantamento dos dados entre o ano de 2000 e 2010, que é onde obtive os dados do IBGE. Ela experimentou um grande crescimento econômico e quando eu fiz a comparação entre a renda dos chefes de família nesse período, ela experimentou uma leve diminuição da desigualdade. Esse foi o cenário que a gente viveu no país e em Osasco mais profundamente, com o grande crescimento que teve no último período. A questão agora que fica, eu acho que para a cidade é importante a gente debater é o porvir, né? Como vão ser esses próximos anos. A gente assiste no Brasil a economia já não cresce como crescia antes, inclusive está com muitos problemas. A expectativa desse ano é que a gente não cresça, que a gente retroceda. E isso é uma questão que a gente vai precisar relacionar aqui com a questão urbana da cidade. É interessante a gente o setor de comércio e serviços é o que mais sente isso. Isso tem uma reverberação nas questões urbanas da cidade. Então, a perspectiva é que, com o aumento do desemprego, a gente possa retroceder e ver o aumento de favelas e de loteamentos irregulares na cidade, que é uma coisa que a gente espera que a próxima gestão consiga, de alguma forma, equacionar. Quer dizer, essa relação existe entre o problema da economia e a favelização, vamos dizer assim, das cidades? Existe. No estudo, inclusive, sobre o Jardim Aliança, o que foi constatado é que, assim, a piora no desempenho da economia, lá no Jardim Aliança, uma área já regularizada, levava a um aumento do mercado de aluguéis. Então, são sobrados no Jardim Aliança de 3, 4 andares, e a pessoa, para obter uma renda extra, alugava as casas, e um dos apontamentos, um dos riscos, se a prefeitura não melhorar o seu controle urbano sobre as construções, que lá poucas são regularizadas, as construções, o perigo é um encurtiçamento lá do loteamento. Então, é um dos riscos que a política pública corre. E outra, que é essa que você mencionou, sim, da favelização, piora da renda, a pessoa precisa morar, o caminho é comprar um barraco ou ocupar uma área. Então, em períodos de pior desempenho da economia, a gente pode ter uma escalada das áreas irregulares e surgimento de favelas, adensamento de favelas já existentes. Agora, o que a gente viu muito nas últimas gestões, tanto do prefeito Emídio quanto do prefeito Lapas, foi alguns movimentos de ocupação, né, em torno na cidade, surgindo e sendo em seguida colocados dentro de programas habitacionais, no cadastro geral. Tá? Alguns reclamam até hoje não terem sido colocados. Houve um aumento nesse período ou o movimento que aconteceu foi normal, era esperado, dentro dos padrões para as grandes cidades? Os movimentos de moradia aqui da cidade são organizados, sempre é papel dos movimentos sociais sempre pressionarem o poder público, independente de quem seja o prefeito, de quem seja o secretário. A alternativa que vários movimentos encontraram aqui na cidade foi recorrer ao programa Minha Casa Minha Vida na modalidade de entidades, que infelizmente agora com esse novo governo, na minha opinião ilegítimo, está sendo destruído. O programa existe, oficialmente ele está lá, mas a gente vê um esvaziamento. Um esvaziamento. Não há mais o mesmo aporte de recursos. Aqui em Osasco a gente teve 2 entidades, uma em Quitaúna e outra que acho que o processo está finalizando lá nos Colinas, na área do Colinas, que conseguiu recurso do governo federal, com apoio da prefeitura, para que ela construísse as unidades com esse recurso. Então, são caminhos que até então a gente tinha para os movimentos de moradia irem construindo seus caminhos, estreitando suas relações com a sociedade, e que agora a gente não sabe como vai ficar. É um período de muitas incertezas no Brasil, e a gente espera que não aqui em Osasco, mas acho que tem uma série de definições ainda para serem tomadas. O sindicato se preocupa muito com essa questão da moradia, né, Arruda? Inclusive, lançou, me recordo, há pouco tempo, alguns projetos para tentar
fazer chegar ao comerciário, ao associado, ao não associado, mas é uma moradia digna com um custo mais acessível, né? Como eu falei no começo, o nosso presidente, ele é focado, não só o presidente, mas toda a diretoria, ele é focado em trazer cada dia mais o benefício para o trabalhador. E quando fala de benefício, a gente, que nem o companheiro Gerson falou, a gente foca muito nessa situação da moradia. Nós tivemos uns projetos aí, uns anos atrás, que infelizmente, por qualquer motivo, não deu certo. Depois, tentamos entrar em parceria com outras entidades, com outras situações, para que a gente trouxesse esse benefício para o trabalhador. Que nem o companheiro Daniel fala, é um pessoal sofrido, um pessoal que merece mesmo ter essa chance, né, de viver, mas pagar um valor, não vou falar um valor simbólico, mas um valor baixo, porque a população não tem salário, né? E a alternativa que teve, companheiro Jefferson e companheiro Daniel, foi a Minha Casa e Minha Vida, que infelizmente, com a especulação imobiliária, acabou um pouco, prejudicou um pouco, porque eu lembro que ainda existem pessoas aí que no projeto antigo Minha Casa Minha Vida, ele paga R$150 de prestação, ou com a especulação imobiliária, que ele entra como que seja Minha Casa Minha Vida, o cidadão que ganha R$2.000, R$2.500, ele vai pagar R$2.000 vai pagar condomínio, vai pagar prestação, quer dizer, acaba mais tarde, se ele não se precaver, perdendo aquela moradia dele. Porque se ele não tiver outras rendas para incluir, para ajudar ele a pagar, eu tenho um companheiro meu que trabalha lá com a gente lá, que ele entrou nesse projeto Minha Casa Minha Vida, mas na especulação imobiliária, que ele paga R$1.800, cara. Isso não é projeto Minha Casa Minha Vida. Quer dizer, se degradou-se um pouco, mesmo com o governo querendo acabar, que vai acabar, lógico, tudo que depender, que vai trazer benefício para o trabalhador, ele vai acabar mesmo. Então, quer dizer, porque entrou a especulação imobiliária. A especulação imobiliária nada mais, nada menos do que do governo, né? Tem as duas modalidades, né? Tem a modalidade mais comercial, são diferentes faixas de renda, né? Três faixas. E tem o caráter social também, justamente, né? Tem que cumprir o projeto Minha Casa Minha Vida. Para você ter uma ideia, hoje uma pessoa não consegue mais comprar um terreno, porque os grandes empreendedores chegam, tomam conta do terreno, às vezes até recebem uma doação daqueles terrenos lá, e para explorar futuramente o trabalhador. O cara faz uma torre aí, você vai atrás de ver, na esperança de comprar, quando você chega lá, o cara pede no mínimo R$500 mil. O cara vai pagar que jeito, não é isso? Agora, então, eu vou te interromper aqui um pouquinho, Arruda, a gente vai fazer agora um rápido intervalo e voltamos a discutir em profundidade todas essas questões aí. Você continua ligado no programa TV Secor. Estamos de volta com o programa TV Secor, falando aqui com o sociólogo Daniel Batista Vil. Daniel falando sobre a importância da habitação, ele que é especialista no tema. Também aqui conosco o nosso diretor Arruda. Vamos lá, gente. A gente terminou o primeiro bloco falando aí a respeito da especulação imobiliária e seu efeito na moradia popular. Isso afetou muito o mercado, Daniel? Afetou. O programa Minha Casa Minha Vida, ele... Acho que foi a primeira vez no Brasil que a gente conseguiu construir massivamente moradia para pobre. No BNH, a gente teve algumas experiências, mas quando a gente faz a comparação entre a quantidade de pobres beneficiados no BNH e no Minha Casa Minha Vida, a diferença é absurda. O programa foi estruturado, e agora vai sofrer uma série Antes de você continuar, eu ia comentar isso. A gente teve o BNH, aqueles projetos da Coab, os projetos do governo do Estado, né, o CNH, como é que é o... CDHU, né, o CDHU. A diferença entre todos eles e o Minha Casa Minha Vida é a escala?
É a escala, esse é a primeira diferença. Aqui em Osasco, por exemplo, entre a criação do programa em 2009 e o último ano, agora 2016, foram construídas quantidade absurdamente maior de unidades do que em toda a história da cidade. Tirando um conjunto habitacional na Zona Norte, chamado Lindolfo Collor, construído na gestão do prefeito Rossi, e um Ulisses Guimarães nos Remédios, pouco se tem notícia de construção por parte do poder público de moradia. Além da diferença de escala, que não tem comparação para o período de tempo analisado, tem uma outra diferença importante, aí dialogando com a fala do companheiro no último bloco, que é a primeira vez que pobre recebe unidade habitacional em escala. O programa ele foi estruturado em 3 faixas. Tem a faixa, agora aumentou um pouco mais, e não sabemos ainda como vai ficar, mas até na gestão Dilma, ele foi estruturado em 3 faixas, uma para maior poder aquisitivo, uma de 3 a 6 salários mínimos, que a gente chamava de faixa 2, e a primeira faixa, que é para o morador, a pessoa que recebia de 0 a R$ 1.600. Essa pessoa, ela pagava de 10% da sua renda. Então, se ela ganhasse 1.600, que era o teto do programa, é uma das críticas ao programa, ela pagaria 160. Então, ela pagaria um valor simbólico de R$ 50 até R$ 160, de acordo com a condição econômica dela. E aí sim, nas faixas 2 e 3, esse valor aumentava. Diminuía o subsídio do governo para a construção da unidade e tinha umas outras facilitações. Nas faixas 2 e 3, e aí é uma das críticas que a gente precisa fazer ao programa, ficou totalmente na mão do mercado. Então, o empreendedor compra o terreno e aí faz especulação sim, porque ele vai lá, adquire o terreno, retém, aquele terreno fica parado. Na Zona Leste de São Paulo, onde eu passei a infância, isso foi muito comum, mas era um outro momento. Aquele terreno fica parado para ele construir o imóvel depois. Mas nessa primeira faixa a gente conseguiu construir. O Estatuto das Cidades, que talvez a gente consiga falar um pouco, tentou com a criação das zonas especiais de interesse social, que é gravar áreas da cidade para habitação. Então, eu tenho um terreno vazio, a prefeitura tem a oportunidade de ir lá, marcar esse terreno e falar, aqui só se constrói moradia. Foi uma das tentativas da gente coibir a especulação imobiliária, porque aí a gente tem que fazer o debate aqui mesmo. Um morador, um trabalhador, filiado ao sindicato, que ganha 800, que ganha R$2.000, nunca ele vai ter a condição de comprar um apartamento de R$500 mil. Esse é um dos avanços que a gente conseguiu da Constituição, do Estatuto das Cidades para cá, mas a gente está perdendo essa disputa com o mercado, e quem paga a conta é o trabalhador. Explica um pouquinho para a gente o que é o Estatuto das Cidades. O Estatuto das Cidades é uma lei criada em 2001, que regulamenta os capítulos da Constituição de 88 sobre a política urbana. A Constituição, sobretudo na área da política urbana, ela passou a prerrogativa da política habitacional para o município. Então, o Estatuto das Cidades institui, por exemplo, a obrigatoriedade da participação social nos processos municipais de gestão da política urbana e cria alguns instrumentos para tentar justamente coibir a especulação imobiliária. Acho que um dos mais importantes que a gente ainda no Brasil não conseguiu avançar é o IPTU progressivo no tempo. Está lá no Estatuto das Cidades, poucas prefeituras conseguem colocar em execução, porque é impopular. É muito interessante isso. Cidades com perfil turístico conseguem aumentar o IPTU, mas qualquer tentativa de aumento de IPTU numa cidade como Osasco ou como São Paulo, politicamente ela é inviável. Mas ele não aumenta simplesmente, aumenta para o morador, não, ele aumenta para o imóvel desocupado, não é isso? Isso.
O plano diretor, ele divide a cidade em pedaços. Então, a gente tem pedaços que são só para o comércio. Vamos pensar no nosso Antônio Agu. A gente tem pedaços da cidade que são para moradia. Vamos pensar no Jardim Conceição. É um espaço da cidade marcado, é uma ZEIS, é uma zona especial de interesse social para moradia. Então, toda vez que um terreno lá está vazio, ele não está cumprindo a sua função social. Então, a ideia é que se cobre mais por isso. Esse foi um avanço que a gente conseguiu na Constituição de 88, de tentar relativizar o direito à propriedade. Então, você tem um terreno, ele é uma propriedade sua, a gente não vai mexer nisso, ela é particular, só que ela está na cidade, a cidade tem regras e você não pode fazer o que você quer ali. Você não pode construir uma indústria no Jardim Conceição. Você vai ter problemas ambientais, problemas de circulação. Então, a função social daquela propriedade foi um avanço importante. É uma lei que está no Estatuto da Cidade e que aí é uma questão de gestão. As prefeituras precisam encarar isso de frente, e um debate como esse que a gente está fazendo é importante porque a gente precisa dialogar com a sociedade, com os trabalhadores sobre a importância de um tema como esse. Agora eu vou voltar um pouquinho a respeito lá do teu trabalho no Jardim Aliança, que você tirou algumas conclusões ali para o teu mestrado que foram importantes para a gente acabar um pouco com essa história do senso comum, de como funciona, né, uma ocupação. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência do teu mestrado ali a respeito do Aliança. Aliança, sim. O Jardim Aliança, na zona norte da cidade de Osasco, ele foi regularizado através de um programa chamado PSH, Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social. Ele começou na cidade em 2006. Em 2008, as famílias foram cadastradas no programa e 6 anos depois, em 2014, elas receberam a escritura que transferia a propriedade. Na academia, a gente tem uma série de discussões sobre política urbana e uma delas que eu julguei importante era uma avaliação que se existia que, ao transferir a propriedade particular, portanto, o morador pode imediatamente vender, haveria um aumento do número da comercialização. A conclusão que eu cheguei é que entre 2008, quando eu pego os dados cadastrais, e 2014, quando eu faço entrevista com mais de 300 lotes, dos 1.000 e poucos que lá existem, é que teve um número quase insignificante de comercializações. Mesmo estando regularizado, então mesmo sendo particular. O número, salvo engano, chegou a 13%. Então, de cada 100 famílias que moravam lá, 87% continuam morando 6 anos depois. Isso, como você falou, acho que contraria um certo senso comum da sociedade, de que o morador da favela ou beneficiado com uma política pública, assim que recebe aquele benefício, vai vender e procurar outra favela. E acho que mais importante que isso, que é uma das conclusões que eu chego, é que uma política de regularização fundiária que compreenda a cidade, a transformação do território com benefícios, equipamentos públicos, infraestrutura, e transforme aquele lugar, ela vai criar condições para que as famílias queiram permanecer naquele território. E é uma coisa que a gente vê agora no Brasil. O novo ministro das cidades acabou de lançar a medida provisória da regularização fundiária, e o foco deixa de ser a cidade, deixa de ser a transformação e vai ser a titulação. Passa a ser o documento em si, não mais a construção de uma infraestrutura, né, que atrai o morador. E o recado que eu acho que quase que a garrafa lançada ao mar com o meu trabalho é que não é assim. No mundo a gente fazia esse tipo de discussão na década de 80, a experiência no Peru de titulação massiva, achando que o título vai aquecer a economia, vai transformar o território. Isso não gera uma sensação de pertencimento, né? Deu errado, e o Brasil, infelizmente, quase 30 anos depois, está voltando para isso. O meu trabalho chegou à conclusão que é a infraestrutura, que é o aquecimento dos serviços, porque hoje lá tem muito comércio, os moradores, melhora dos equipamentos públicos, saúde, a reforma da escola. Ou seja, cria-se um ambiente ali com melhorias urbanas
para que o morador queira ficar ali. Tem gente que está ali desde a época da ocupação, nos anos 80, e falou para mim nas entrevistas que sai dali para o cemitério. A pessoa não quer. E os filhos já estão ficando lá. Então é uma outra relação com a cidade. A cidade era uma área que o correio não chegava na década de 80, que era tudo de terra. E hoje a pessoa está a 2 quilômetros do centro, ela vai permanecer. Bom, o estudo mostrou duas coisas, então. Mas, em primeiro lugar, que assim, o senso comum está errado, que as pessoas... Porque é uma crítica comum, né, Arruda, na imprensa, né, ou nos grupos menos ativistas. Ah, não, faz projeto habitacional, dá lá uma casa para o pobre a preço de banana, e ele vai e vende, passa adiante. Essa é uma crítica comum que a gente ouve, e, na verdade, a constatação na prática é de que não é bem assim, né? E segundo, que para não ser bem assim, de fato, é preciso que o poder público chegue a esses rincões com programas completos, não é só a titularidade, né? É preciso colocar a escola, é preciso também colocar ali o posto de saúde, o equipamento de lazer, a praça, a academia ao ar livre, o esporte, né? Faz parte de um conjunto de medidas para fixar esse morador efetivamente. Né? Embora eles tenham ficado mesmo, esses anos todos, mesmo sem esses equipamentos serem alcançados, né, em tempo hábil aí, né? Sim, ficaram, mas esse percentual das pessoas que mudaram, esses 13% que mudaram, a grande maioria deles é anterior a esse período. Porque ali, um dos dados que eu puxei em 2008 era quanto tempo a pessoa morava no território. Então eu pude fazer uma comparação de muitos anos. E a maior taxa de transferência ela é bem anterior a essas melhorias. Então a conclusão é que a pessoa se fixar no território, ter o pertencimento dele ali, tem muito pouco a ver com se o território vai se transformar em uma área pública ou privada, ou se ele vai... E tem mais a ver com a melhoria dali. E aí tem uma outra discussão importante que eu faço lá e que na academia ainda não é muito bem vista, que é enxergar essa política que transfere a propriedade como uma política de transferência de renda. A série de melhorias que o poder público tem que fazer valorizam esse território. Um imóvel lá que valia 50 mil reais no ano 2008, 2009, tem uma valorização do mercado também por causa dessa série de melhorias. E quando se transfere a propriedade, essa mais-valia urbana, ou seja, essa valorização que a cidade provoca nesse território, ela é capturada pelo morador. Então, além de ser um programa que garantiu o direito à moradia, eu tentei debater e defender ele também como um programa distributivo. Ou seja, o morador entrou ali, teve uma valorização, que é uma distribuição de renda para esses moradores que são de baixa renda. As pessoas ali aumentou o patrimônio dele, né? O legado para os herdeiros, né? Então isso tudo é transferido adiante, né? Tá certo. Queria agradecer aqui a participação do sociólogo Daniel Batista Vil. Muito obrigado pelas informações, pela exposição bacana que você trouxe aqui para a gente. E Arruda, muito obrigado também pela sua participação. O TV Secor fica por aqui. Você já sabe, não fique só, fique sócio. Confira no site do seu sindicato, www.secor.org.br, os benefícios e vantagens de ser um associado. Eu aguardo você na próxima semana. Até lá.